Olá, neste vídeo eu quero contar uma história para você um tanto quanto diferente. Ela trata de uma sabedoria chinesa, digamos assim. Ela fala sobre a história de um senhor que morava no interior e tinha uma fazenda. E certa vez nessa fazenda ele estava em um dia muito ali na lida do seu trabalho. Ele usava um animal, um boi, para fazer o arado da terra, para preparar a terra. Ele era um fazendeiro e cultivava várias coisas na terra. E quando de repente o seu animal, aquele boi, veio a morrer, faleceu. E aquele homem ficou muito triste, muito magoado, muito desesperado, e como era a cultura da época, foi a um monge, um sábio, conversar com esse sábio e pedir um conselho a respeito de tudo isso que tinha acontecido. Chegou lá e disse: sábio, é o seguinte, aconteceu isso, era o único animal que me ajudava na preparação daquele solo para eu poder plantar e para eu poder tirar de lá daquela terra o meu sustento. E disse que era a pior coisa da vida dele que estava acontecendo naquele momento, porque ele não sabia o que realmente ia acontecer daí para frente. O sábio, muito calmamente, olhou para ele e disse: talvez sim, talvez não. Isso seja a pior coisa da sua vida. Ele: como assim, sábio? Eu estou dizendo para você que realmente é algo ruim na minha vida, é a pior coisa que já me aconteceu. E eu queria que você me ajudasse a resolver isso aí. O sábio não disse mais nenhuma palavra, apenas continuou: talvez sim, talvez não. Ele, muito chateado, saiu dali de frente daquele sábio e voltou para o seu terreno. E muito triste, no dia seguinte ele acorda e percebe que ele tinha um cavalo que fazia o translado dele de um lado para o outro naquele ambiente. E ele resolveu usar aquele cavalo como forma de arar o terreno. E ao final do dia ele teve uma surpresa extraordinária. Ele percebeu que quando ele usou o cavalo, ele teve 3 vezes mais proveito, né? O seu trabalho rendeu 3 vezes mais do que quando ele usava o boi. E ali, rapidamente, ele ficou surpreso com aquele fato, com aquele acontecido, e foi ao sábio de novo: sábio, é impressionante realmente o que aconteceu, você tinha razão, nem sempre é ruim, mas eu detectei que o meu cavalo produz 3 vezes mais do que quando eu trabalhava com o boi. E ali o sábio olhou para ele: pô, que legal, senhor. E ele disse: agora sim eu percebi que essa é uma das coisas mais maravilhosas que já me aconteceu, apesar de eu ter perdido o meu boi. E aí o sábio, mais uma vez, sabiamente olhou para ele e disse: talvez sim, talvez não. E ele olhou e já ficou meio desconfiado com o sábio: pô, sábio, mas só sabe dizer isso? Eu não quero mais saber dos seus conselhos. E foi embora. Chegando na sua fazenda, no dia seguinte, ele tinha um filho de mais ou menos 18 anos para frente e vai trabalhar usando, logicamente, a nova técnica que ele havia descoberto, né? E usando ali o seu cavalo em determinado momento, o filho dele escorrega do cavalo, o cavalo se assusta e derruba o filho dele e quebra uma perna. E aí, mais uma vez, aquele fazendeiro aperreado chega, fica muito triste, porque o filho, que era o braço direito dele, agora está impossibilitado de lhe ajudar, e as coisas começam a ficar ainda mais difíceis. E ele volta naquele sábio, pois era uma cultura de costume, e diz: sábio, agora realmente não tem como você me ignorar, a pior coisa da minha vida aconteceu. O meu filho quebrou a perna, tá lá impossibilitado de trabalhar, e realmente agora eu, sem dúvida nenhuma, estou passando a fase mais difícil da minha vida. E para surpresa dele, o sábio olha para ele e diz mais uma vez: talvez sim, talvez não. Aí ele, já estressado: não, sábio, você tá caducando, não sabe mais dar conselho para ninguém.
volta para casa, vai cuidar do seu filho, enfaixa a perna dele, deixa ele lá cuidando. E de repente, no dia seguinte, 6 horas da manhã, o exército chinês bate na porta daquele senhor e diz: todos os homens na idade de 18 anos até determinada idade, que seria uns 40 anos, devem ir para a guerra, pois estamos em guerra no interior do país e nós precisamos levar. E, para surpresa do exército, aquele rapaz que tinha 18 anos estava deitado e com sua perna imobilizada, estava incapacitado de participar de qualquer guerra. Então o senhor, como já era muito de idade avançada, não foi também convocado. E mais uma vez ele lembra do sábio e diz: caraca, que livramento, rapaz, agora eu estou vendo que realmente uma das melhores coisas da minha vida aconteceu agora. Pois meu filho não foi para a guerra e eu ficar nessa angústia de não saber se ele voltaria ou não. Moral da história, a gente precisa entender que nessa história a gente tem várias lições para tirar. As primeiras é que muitas das vezes a gente pensa que os nossos problemas são os piores possíveis. E a gente para de enxergar ao redor e perceber que tem pessoas que estão com problemas ainda maiores que o nosso. Outra lição importante é que o problema que às vezes a gente está passando naquele momento, às vezes a gente chega a nos desesperar e achar que é o fim da nossa vida, que é a pior coisa que estamos passando. E muitas das vezes praguejamos, murmuramos, falamos, reclamamos aos montes. Mas esquece que nós não temos a capacidade de ver o futuro e que esse futuro só pertence a Deus. E Ele sim sabe o que irá acontecer comigo, com você, no dia de amanhã. Então, não reclame do problema que você está passando. Às vezes é doído, às vezes é pesado, mas quem sabe não seja um livramento de Deus te tirando de algo muito pior ainda lá na frente. Tá certo? Então que você fique com essa reflexão e que você possa ressignificar os problemas que você passa durante a sua jornada. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo nesse momento, mas eu quero te dizer que aquele que conhece o teu futuro está preparando algo muito melhor para você lá na frente. Certo? Então que Deus te abençoe e pense nisso. Um grande abraço.